Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 101.900 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Dia de decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. Hoje, às 16 horas, temos a decisão da taxa de juros. 16h30, coletiva de imprensa com Jerome Powell, que é o chefão do Banco Central norte-americano. Os rumos do mercado para os próximos meses serão, sim, impactados hoje, com as decisões de hoje. Você tem que estar pronto para tudo. Essa é a verdade. O mercado, sim, pode subir ou pode cair. E eu quero deixar bem claro os pontos mais críticos que a gente tem que ficar de olho. E também alertar quanto a Ethereum. Ethereum tem tudo para ser o indicador da alt season. Já é, e eu quero te mostrar um padrão extremamente crítico em Ethereum, que normalmente rompe para cima. Mas será que vai romper? Será que vai nos alegrar? Será que quem está de olho em altcoins vai sorrir no final ou não? Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu vou te pedir, gentilmente, que você deixe aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Amanhã a gente vai sim ter uma quantidade gigantesca de ativos para analisar. Por quê? Hoje é um dia extremamente importante e estas notícias vão ditar os movimentos. E a gente vai sim analisar vários desses ativos que estarão reagindo aos movimentos do dia de hoje. Então, os comentários estão abertos para você. A gente vai analisar alguns ativos bem críticos, bem importantes, que muita gente está de olho. Mas eu deixo aqui os comentários abertos para você. Bom, vamos falar de fato do Bitcoin, das altcoins, do Ethereum. Mas antes, eu vou te fazer mais um pedido. Meu Deus, Luan, cheio de pedidos. Pois é, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando eu fizer um vídeo novo. E aperta o like, porque ajuda muito o canal a crescer. O que está acontecendo com o Bitcoin? DeepSeek, segunda-feira, ontem, um dia misto, começou subindo, ao final do dia teve queda, as altcoins caíram mais. Por que isso aconteceu? Primeiro, isto aconteceu já com o objetivo de precificar, o mercado começou a precificar os eventos do dia de hoje. Incerteza, medo, existe uma fuga de capital do risco para aqueles ativos que são mais seguros. Então, o Bitcoin caiu, a dominância subiu porque sim, investidores acabaram optando pelo Bitcoin diante da insegurança e incerteza do dia de hoje. Só que hoje a gente já começa a subir. E a gente vai ficar neste sobe, não sobe, vai, não vai, cai, não, vai subir, não, é alta infinita, não, é queda infinita, sim, não, até as 16 e posteriormente às 16h30. 16 horas, decisão da taxa de juros. A expectativa é na manutenção dessa taxa de juros. 98% dos investidores acreditam que ela vai se manter. Só que a Casa Branca e Trump estão pressionando o Fed, o Banco Central norte-americano, a derrubar esta taxa de juros, cortar essa taxa de juros. Se isso acontecer por um milagre da natureza, a gente vai ver o mercado acelerando muito forte. Porque corte na taxa de juros é extremamente benéfico para mercados de risco. Mas não espere isso. A expectativa é, de fato, da manutenção. Tendo a manutenção às 16 horas, a gente vai ter uma volatilidade, mas o mundo inteiro ficará de olho para a coletiva de imprensa às 16h30, horário de Brasília. Se Jerome Powell tiver uma fala mais morna, mais tranquila, provavelmente o mercado vai entender isso de forma positiva e vai subir. Se o Powell tiver uma fala totalmente agressiva, a gente pode sim acabar vendo o mercado corrigir mais. Poxa, Luan, pode ser que suba, pode ser que desça. Exatamente. Por que eu estou te trazendo essa incerteza absurda? Porque é a verdade. No curto prazo, ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer. Talvez Jerome Powell saiba. Talvez nem o Trump saiba. E a gente tem que respeitar muito essa incerteza. E esse respeito vem da preparação. Você não pode chegar no dia de hoje e não saber o que fazer caso o mercado suba ou caso o mercado desça. E um detalhe, você tem que estar sim consciente dos cenários que podem se desenhar ao longo
do dia. Porque senão, vou te dar um exemplo. Powell fala alguma coisa e o mercado cai. Este movimento simples no Bitcoin poderia levar a uma queda forte no Ethereum, por exemplo. Poderia levar o Ethereum, eu vou te dar um exemplo bem prático. Poderia derrubar o Ethereum e levar o Ethereum a 2.600? Oh meu Deus, isso não poderia acontecer porque eu tenho um trade com alavancagem de 30 vezes, considerando que o Ethereum pode explodir. Se você está só com essa visão de alta e não está considerando nada além, você sim está correndo riscos ultra elevados. Então é extremamente importante que você respire primeiro e se prepare para todos os cenários no curtíssimo prazo. É o que eu venho falando dia após dia. Esteja preparado, esteja preparado, esteja preparado. O macro é bullish. Vamos olhar. Macro, vamos no semanal. O que você acha? Isso aqui é uma indicação de alta ou de baixa? Na minha humilde opinião, isso aqui é uma tendência de alta. Tá? A gente segue formando fundos ascendentes aqui, aqui, aqui. São fundos ascendentes, ou seja, uma tendência clara de alta. Agora, no curto prazo, a gente está em o quê? Uma acumulação. A gente já teve uma pernada de alta, testou, retestou no medo, rejeitou a média de 50 dias. Tudo lindo, não é verdade? Tudo lindo. Só que ainda não tivemos o pivô de alta. A gente ainda não venceu os 106 mil dólares. Tá? Que é uma resistência para mim crítica. Não vencemos os 106. E também não perdemos os 99, nem os 97. Então a gente está no movimento que pode levar a uma alta ou uma baixa. Coloca esse movimento incerto, soma com um ingrediente de volatilidade por conta da decisão da taxa de juros, pronto, a gente tem um movimento incerto. Então, primeiro de tudo, quais são os pontos mais críticos? 106 é o mesmo, tá? 106 e 97.600. Se perder esta área, a gente pode buscar faixas inferiores? Pode. Pode sim. Tá? 97 é um suporte 618 e a gente pode beliscar 92, quiçá 85. A gente vem falando sobre isso e alertando sobre isso. A maior probabilidade é essa? Não. Por quê? Porque a gente teve o rompimento desse padrão de baixa e tivemos testes e rejeições. Só que eu não comando o mercado, eu não tenho como controlar o mercado, eu tenho que respeitar o mercado. E mostrando respeito é não colocar certeza no curtíssimo prazo. Então, se acontecer isto aqui, este movimento de baixa, eu tenho que estar pronto, não é verdade? Como que eu me preparo? Se eu olho para o longo prazo e a gente segue bullish, se eu ver uma movimentação de baixa, eu irei às compras do quê? Altcoins. Porque eu enxergo, e eu que já investi no Bitcoin, a minha última compra de Bitcoin foi em 54 mil dólares, eu mostrei aqui. Eu vejo que agora, com a dominância ultra elevada, a dominância está super alta, tá? A dominância está em 59 e 57 subindo, não, está próximo do 0 a 0, mas está lá em quase 60%. As altcoins estão em terra arrasada, ninguém mais acredita que as altcoins têm qualquer tipo de movimentação de alta. Então eu vejo que pelo risco-retorno é extremamente interessante, ponto. Ah, Luan, não vai ter out-season, já era, é bear market de out-season, blá blá blá. Respeito a opinião de todo mundo. Você quer saber a minha opinião e por que eu enxergo que o mercado será sim de out-season? Eu deixei 2 vídeos aqui, out-season 1 e out-season 2. Eu acho que é muito importante você entender a minha visão e aí sim você avaliar se faz sentido para você ou não. Em cima do que você estudar, mas é sempre estude com base, você poderá tomar sua decisão. Mas eu estou te contando aqui o que eu vou fazer. Em um movimento de baixa, eu vou aumentar a minha exposição em certos ativos. Usando o quê? Caramba, esse cara não acaba o dinheiro dele? Me chamaram até de Michael Saylor brasileiro. Eu agradeço muito, mas não é a verdade. Seria muito bom, porque o Michael Saylor é um multibilionário e está trocando dinheiro ruim por dinheiro bom. Ou seja, está trocando dólar e está fazendo dívida em dólar para comprar Bitcoin. Maravilhoso.
Não sei se ele vai quebrar em algum dia, mas com essa movimentação e esse potencial futuro do Bitcoin, eu acho que não vai ser tão cedo. Mas a gente vai descobrir. Só que eu não sou o Michael Saylor brasileiro. Eu sou uma pessoa que usa uma estratégia super simples de entender que o caixa é um percentual do meu capital total e não um valor. Se eu coloco assim, o caixa é 5 mil, uma hora ele acaba. Só que se eu coloco, o meu caixa é 15% do meu capital total. Se eu compro, vou te dar um exemplo agora. Todo mundo acha que o mercado vai a zero, certo? De altcoins. O que vai acontecer agora que eu estou comprando? Eu já vou te explicar a questão do caixa. Eu estou comprando, aí eu compro 10 mil aqui, tá? Já era, o mercado não vai subir. Eu compro e o mercado sobe, tá? Nessa descrença completa. Eu tenho, exemplo, 10% de caixa. Então, desses 10 mil, eu tenho 1.000 de caixa. Quando ele sobe e eu chegar em 30 mil aqui, porque as altcoins se multiplicam rapidamente, caso eu queira manter ainda os 10% de caixa, eu vou vender e levar o meu caixa a 3 mil, certo? Vou levar meu caixa a 3 mil, vou ficar com 27 mil investido. Eu não vou realizar lucro porque ainda não cheguei no topo. Só que se o mercado corrigir e voltar para uma faixa mediana aqui, eu estarei com 15 mil, certo? Meu capital ficará em 15 mil. Só que ao invés do meu caixa estar com 10%, porque desses 15 mil, 3 mil é dólar, eu vou ter 20%. E aí eu tenho uma capacidade de compra muito maior para comprar quando todo mundo está morrendo de medo. Esse é o segredo. É desta forma que a gente consegue comprar sempre. Porque muita gente olha e fala assim, caramba, esse cara tá de brincadeira, ele tá colocando dinheiro novo. E na verdade não estou. O que eu estou fazendo? Estou girando a minha carteira levemente, mantendo sempre aquele percentual. Você quer entender isso com um pouquinho mais de detalhe? Olha aqui a aula de caixa infinito. Está aqui na descrição. Assiste a aula de caixa infinito, a aula de Alt-Season 1 e Alt-Season 2, que eu explico a minha visão para Alt-Season. É simples, mas muita gente não utiliza este tipo de estratégia. E a gente tem uma estratégia, obviamente, muito mais detalhada dentro dos nossos grupos fechados, Prêmio e Desafio, que eu já vou comentar um pouco sobre. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Caso o mercado receba com um pessimismo gigantesco e o mercado caia, eu vou às compras. Então eu vou olhar justamente para estas áreas aqui. Quais são as áreas críticas que eu estou de olho? 97 mil dólares, tá? Essa faixa aqui ainda. Vou olhar para 92 mil dólares e quiçá para 85 mil dólares, que é o fundo deste ponto, que também casa com o RSI. Tá vendo aqui, ó, RSI Levels, RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda, o que seria a base de preço mensal. Então eu compraria aqui. Além disso, eu fiz um hedge. O que é um hedge? Eu fiz um short no Bitcoin. Caramba, você é louco, tá shortando o Bitcoin. Entenda a estratégia por trás. Eu tenho um portfólio, eu estou comprado. Se porventura o mercado fizer isto aqui, eu vou aumentar o meu caixa. O meu portfólio vai cair no curto prazo, no entanto, o meu caixa vai aumentar, o que vai aumentar a minha capacidade de compra em um cenário mais pessimista. Se o mercado subir e romper aqui, eu vou ser estopado. Eu vou perder dinheiro. Ai meu Deus, você vai perder dinheiro? Sim, eu vou perder dinheiro se o mercado explodir. Só que quanto que eu vou perder de dinheiro? 1% para um ganho provavelmente de 80% a 100% no curto prazo. Porque uma movimentação ultra agressiva pode levar a uma movimentação ultra agressiva deste cara aqui, que é o Ethereum, e este cara é o catalisador somado com dominância, total 3 e tudo mais da Alt-Season. Então, no curto prazo, eu não estou nem falando que o topo da Alt-Season vai trazer isso, essa percentual. Só que eu estou aqui fazendo uma estratégia calculada. Eu assumo a perda de 1%, 0,5%, 0,3% para lucrar muito mais. E se o mercado cair,
e eu vou usar o seguro que eu acabei de criar. Quando a gente cria um seguro, quando a gente faz um seguro do carro, a gente não quer usar, a gente não vai fazer um seguro pensando em bater o carro. Se bater o carro, eu estou segurado? Sim. Então entenda o hedge como um seguro. Então eu estou já com uma visão bullish, sigo otimista, no entanto, eu estou preparado para o pior cenário. Tá entendendo? Então, se eu entendo que existe uma insegurança no curtíssimo prazo, eu tenho que me preparar. Luan, mas eu não sei fazer isso, como é que faz? Fala o detalhamento, eu apresento isso, junto com um monte de outras aulas para dar base, aonde? No Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Eu expliquei detalhadamente, criei um plano para essa semana, crio um plano toda semana. Todo mundo tem acesso à minha metodologia de investimento, realização de lucro, a metodologia para identificar o topo do mercado. Não enxergo o topo de mercado. Todo mundo tem acesso à minha carteira, aos meus trades, tem acesso a cada um dos meus planos, tem acesso a diversas aulas para dar base, suporte 1 para 1 comigo. Tudo isso por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. E integrantes estão contando com um desconto espetacular em parceria com a corretora que a gente trabalha, que é a Bybit. Você quer saber mais, quer mais informações? Basta você acessar o link da descrição. É o nosso grupo do Telegram geral. Entra neste grupo, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica no @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. O que é isso daqui que eu estou mostrando aqui? Que eu mostrei no grupo geral? Importante, tem muita gente que fala que não, só eu que lucro nesse mercado, todo mundo está perdendo dinheiro. No curto prazo, eu estou perdendo dinheiro, sim. Por quê? Porque eu tenho um portfólio, eu realizei lucro nesse portfólio e é natural que eu mantenho posições, elas estão se desvalorizando. Só que eu estou comprando. E o que está acontecendo se eu olho para, não o curto prazo, 30 dias, mas se eu olho um prazo um pouco maior? Eu mostrei ontem que mesmo com realizações de lucro, o portfólio segue em valorização. Tá aqui. Ó, essa carteira somada com essa carteira, não tenho uma carteira apenas em uma corretora, uma carteira única, mas esta é a carteira que reflete o movimento do Premium. A gente saiu lá de agosto, acelerou, olha o nível de multiplicação, detalhe, sem adicionar dinheiro. Ah, aqui foi o pico de dezembro, caramba, tá corrigindo, mas olha a diferença daqui, ou a diferença dos momentos antes de novembro. Eu nem voltei para a faixa de novembro, e essa carteira, que também reflete muito as compras são mais recentes, olha só, a gente teve um avanço e, olha só, as correções nem são tão agressivas. Então, você pode ver que a carteira tende a valorizar, mesmo com realização de lucro, mesmo com o mercado em queda. E a gente tem que olhar não para o curtíssimo prazo. Tem muita gente que está ali, comprou em dezembro, está olhando para o curtíssimo prazo. Você tem que olhar para o longo prazo. Você tem que olhar para o ciclo de mercado. O ciclo chegou ao fim? Não temos indicação disso. Então é por isso que eu estou validando uma compra, uma exposição em altcoins num cenário mais negativo. É isso que eu estou fazendo e eu sempre olho o Bitcoin. Não, mas e se o Bitcoin subir? Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada porque eu já fiz. Eu vou manter esse caixa mantido ali, quietinho, e eu vou, em um movimento oportuno, fazer mais realizações. Então, provavelmente esta cunha descendente aqui, ó, parece uma cunha descendente. Uma vez que for rompida para cima, vai acelerar absurdamente. Esta cunha descendente, ela lembra muito esse cenário aqui e este cenário aqui, ó, do Others. E a minha carteira, ela tá replicando muito o Others. Quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha só. Parece a carteira nesses últimos momentos. Olha só. Correção, correção, correção. Deixa eu ajustar aqui. Correção, correção, correção. Se a gente tiver o rompimento aqui, o movimento da carteira vai ser replicado
com o movimento do Others, uma vez que existe um equilíbrio da carteira de uma certa forma e tudo mais, certo? Então, eu estou pronto para queda e para alta. E é isso que você tem que fazer. Fiz questão de ser mais detalhista hoje. Por quê? Porque hoje é um dia muito importante, eu estou vendo muita gente desistindo, muita gente derrotada, acreditando em certas narrativas. E eu estou te mostrando, não para te convencer, eu estou te mostrando de forma extremamente transparente para que você entenda o que é feito, como é feito, de que forma é feito. Não, o cenário ruim, o cenário bom. No macro é assim, aqui o medo é uma oportunidade por conta disso, a euforia é aqui, na euforia eu realizo. Você está entendendo todas as nuances aqui, ó. É isso que eu estou fazendo questão de mostrar, tá? Eu estou de olho em gaps, sim, a gente formou um gap ontem, eu imagino que a gente vá voltar, independente do cenário, para esta área aqui, ó, para a área de 100 mil dólares, quiçá, se tiver uma boa notícia, a gente pode acelerar. Por quê? Tem um gap de curto prazo aqui, ó. Gap de curto prazo em 100.300. Então a gente fechou a 19,10 num ponto e a gente reabriu os futuros às 20,10 numa faixa bem superior. Então criou-se um gap e a gente também tem um gap de alta aqui em 105.500. Então a gente tem um gap. Eu vejo que a volatilidade de hoje vai já fechar esse gap e pode ser que feche esse gap se a gente tiver boas notícias, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Estou muito mais de olho neste gap aqui, porque foi aberto no final de semana, ele tem muito mais pressão. Esse aqui é menos importante? É, mas ele ainda pode ser atingido. Maravilha? O que mais que nós temos que olhar? A dominância está em alta, então a dominância em alta deixa as altcoins baratas. Eu gosto de altcoin barata, então eu não estou vendendo, estou aproveitando pontualmente para fazer certas compras. E eu estou de olho, agora chegamos ao ponto que eu queria trazer, tá? E se você chegou até agora, eu já agradeço demais. Lembrando que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável para investir o seu dinheiro é você. Mas por que eu estou de olho em Ethereum? A gente está vendo que Solana subiu, Ethereum, XRP subiu, mas quem comanda mesmo a out-season é Total 3, Others, que são os indicativos, a dominância. E a gente também vê a out-season quando o Ethereum começa a acelerar. A gente teve uma aceleração de Ethereum. Tem muita gente que desistiu de Ethereum, mas a gente teve uma aceleração. E não foi pouca não, tá? A gente está falando aí, ó, de meados do final de setembro até o meio de dezembro, a gente está falando de 73%. A gente não pode esquecer que o Ethereum tem quase $500 bilhão de market cap, tá? Acho que na casa dos 400 bilhões. É muito dinheiro. E é justamente Ethereum em uma movimentação de alta que vai começar a acender novamente o fogo da out-season. Só gosto de lembrar o seguinte, não adianta você querer comprar, sendo bem sincero, não adianta você querer comprar altcoins quando Ethereum estiver rompendo o topo. Eu acho que é perigoso. Vai de cada um, mas se você entender que o mercado ele é contraintuitivo, você deve se posicionar justamente quando está todo mundo morrendo de medo, não quando está todo mundo eufórico, tá? Mas isso aí eu já venho falando, acho que está muito claro. Só que aqui o que a gente está vendo? Um padrão de cunha megafônica, teve um rompimento, teste, reteste, reteste, reteste. Isso aqui lembra muito um padrão de aceleração. E tem um detalhe, se a gente olha no gráfico diário, o que está acontecendo? Esse padrão é o padrão, ó, de cunha descendente. Esse é um padrão que normalmente rompe para cima, tá? Então esse é um padrão que está afunilando. A gente tem perda, ó, a gente forma um fundo, ele perde, sem continuidade. Forma um fundo, perde, por enquanto, sem continuidade. Esse é um padrão que vai afunilando, pode afunilar mais? Pode, mas ele normalmente rompe para cima e o alvo inicial deste padrão é o topo anterior. Então pode ser que a gente veja sim, nenhum rompimento, este alvo aqui. Este cenário
de aceleração, naturalmente trará uma aceleração para as altcoins. Então, muita atenção neste padrão de cunha após o padrão de cunha megafônica. Porque se esse é um padrão que rompe para cima, tendo rompimento para cima, tudo pode ficar muito mais bullish para as altcoins. Então, monitore o Ethereum, porque ele tem tudo aí para ser o temperinho final da definição da alt-season, sim ou não. Tá? Na minha humilde opinião, eu me mantenho posicionado nas altcoins e bullish para tanto um cenário de alta no Bitcoin quanto de alta nas altcoins. Não sei se isso vai acontecer amanhã, hoje, daqui a um mês e meio, mas enquanto a estrutura do mercado se mantiver, eu, Luan, seguirei posicionado. Mais uma vez, estou falando de mim, para que você não compre o que eu estou falando para você, para si. Você tem que estudar, você tem que avaliar. Eu já falei no passado, olha quem está falando algo contrário. Veja as bases, estuda para que você tome uma decisão. Cada um aí é responsável. E eu sei que o mercado é difícil. Por isso que eu estou todo dia aqui. Você pode ver, todo dia eu estou aqui. Pode ser o mercado caindo, o mercado sangrando, o mercado subindo, o mercado derretendo. Eu estou aqui. Por quê? Porque eu sei que muita gente leva em consideração o que eu trago de base. Mas é importante que você use essas bases e estude. Inclusive estude os projetos. Não é para olhar os projetos que eu mostro aqui e sair comprando também. Tem muita gente que está aparecendo agora e falando, pô, eu comprei 100%. Eu entrei 100%, eu dei all-in no mercado no topo de dezembro. E agora? Não tem o que falar, não tem o que fazer, entendeu? Então, investimento é algo um pouco mais de longo prazo. Você precisa sim ter um cuidado, você precisa ter essa manutenção de atenção, caixa, exposição e tudo mais. Mas lembre-se, a tendência macro é a sua amiga, beleza? Vamos olhar agora alguns ativos. Enfim, vamos analisar alguns ativos. Pois bem, ENA, até que enfim está corrigindo. Olha que maravilha. Saiu de 1,30 para 68 cents. Ou seja, a gente está vendo 50% de correção. Ah, imagina quem comprou aqui. A gente foi chato. Você pode ver os vídeos. Volta nos vídeos. Volta em outubro, ninguém queria comprar. Eu mostrei isso aqui, ó. Outubro, o mercado explodiu. Agora sim está começando a corrigir. E agora sim começa a ficar numa faixa interessante. Tá? Então quem está de olho em ENA, quem está querendo comprar, agora começa a entrar numa faixa bem bacana de buy zone. Tá? Quem está bullish para ENA, quem gosta do projeto, tem aqui uma faixa interessante. Uniswap, olha só que interessante, todo mundo caindo e o Uniswap subindo, foi lá embaixo, bateu 618, tá subindo. Compraria agora? Eu não, porque a gente está logo em uma resistência, mas se ele começar a ter uma aceleração aqui, pode abrir uma oportunidade. Ou se ele voltar para próximo dessas áreas, pode também abrir oportunidade. Outro que está, enfim, corrigindo, que maravilha, Sui. Fica de olho em Sui, tá? Começou uma correção, se ele beliscar $3, pode ficar interessante, porque é um suporte, um topo, olha só, enfim começa a corrigir. E olha, de 5,40 para 3,50, então é uma correção bacana. STX, lembra que a gente fala de padrão de acumulação? Padrão de acumulação, acumulação em STX, nestas áreas. O que não me agrada muito, já tinha falado que isso não era interessante, muita gente está de olho e ele agora está no suporte. Só se você tiver ultra bullish com esse projeto, você pode validar aqui uma compra, tá? Stopzinho teria que ser abaixo de $1, tá? Em 1,23, mas ele vai ficar nisso aqui, ó, ping-pong, tá? Sobe, desce, vai, sobe, desce. Aqui, na teoria, é o melhor momento para compra neste range e aqui o pior. Acima deste ponto é aceleração. Abaixo deste ponto é queda livre. Então, fique atento. Só compre se você tiver ultra mega bullish com este rapaz aqui.
Temos aí 16Z, agora a gente vai para inteligência artificial, agentes de IA que estão sofrendo bastante desde a semana passada e essa semana estão estendendo esse sofrimento, o que é muito benéfico, por quê? Porque a gente está vendo oportunidades para quem quer se expor, quem tem caixa e tudo mais. E aí a gente gosta de lembrar a questão de pessoal quer comprar quando está subindo ou acabou de listar, e não quer comprar o mesmo ativo quando ele caiu 77%. É óbvio, ele caiu 77%, ninguém vai ficar feliz se eu falo que comprou aqui, obviamente que não. Mas este ponto aqui acaba sendo bem interessante. Então eu, Luan, eu comprei nesta área, comprei mais um pouquinho aqui, comprei ontem. Por quê? Porque eu entendo e eu compro percentual bem pequeno, tá? Eu entendo que pelo risco versus retorno, a gente de IA, inteligência artificial, blá, 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 pode ser muito interessante. Então eu não estou visando o lucro para amanhã, entenda isso. Pode ser que caia mais? Obviamente pode ser que caia mais. Só que eu estou avaliando um cenário mais macro. Eu estou de olho num cenário mais a longo prazo. Então, eu gosto de comprar ativos que mantêm as suas bases e que caíram, caiu 76%. Está falando de um mês. Ah, isso é maravilhoso. O meu risco e retorno melhora muito do que eu comprar aqui. Ah, Luan, mas será que não vai cair para cá? Pode cair para cá. Pode cair para cá. Só que se você olhar e estudar o projeto, estudar a base, estudar o setor e entender que o retorno está no longo prazo e ter um equilíbrio, não basta você colocar 100% do seu capital aqui, se colocar um pouco de capital, você consegue avaliar o drawdown, você consegue aproveitar as faixas de oportunidade e ainda assim você está comprando risco, lembre-se disso. Ninguém aqui compra certeza, não, isso aqui é certeza, isso aqui vai subir com certeza. Não, isso não existe. Seria maravilhoso, mas não é o caso. Então, eu gosto desse tipo de movimentação. O que a gente vê aqui é uma cunha descendente padrão que normalmente vamos para cima. Vamos aguardar, tudo vai depender dos próximos capítulos. Mas ativo também que despencou é o que? Inteligência artificial. Ponto. Aqui, ó. Semanal. Saiu lá de cima aqui para baixo, está na faixa de 78,6 de Fibonacci. Acelerou, corrigiu, está na faixa interessante e importante. Shai tá no ponto crítico. Seguinte, se ele fechar a semana abaixo disso e na semana que vem não conseguir recuperar, as coisas podem ficar bem difíceis para Shai. Agora, a gente não terminou a semana. Se Shai tiver um martelinho de força, ou na semana que vem até se recuperar e começar a acumular, pode ser que tenha aqui o melhor ponto de compra para Shai. Quem sabe? Já caiu aí do começo lá de março para agora 90%. Então olha só, isso aqui é maravilhoso para quem está com uma visão bullish no projeto e está chegando agora, porque ele caiu 90%. Eu não sei se é um bom projeto ou não, eu não posso te afirmar, mas eu estou te deixando claro que quando todo mundo já sofreu, se você encontra um bom projeto, o seu risco versus o seu retorno, ele aumenta muito se você tem um projeto com base sólida, num setor bacana, com hype e que está sendo desenvolvido e você, de fato, enxerga valor. E aí, se esse projeto tem valorização, é assim que você consegue fazer algumas vezes. Lembrando que você tem que avaliar o projeto. Por exemplo, Cookie, eu não sei nem como avaliar isso. Ele caiu de 15 de janeiro. Algumas pessoas me falaram desse projeto, eu não fui às compras, eu não me interessei, tá? Tô te deixando extremamente claro, eu não tenho. Caiu 62%. No gráfico de 4 horas ele está numa cunha descendente. Se ele romper, confirmar, fizer pivô de alta, pode ser que abra uma ótima oportunidade. Eu não sei dizer se ele vai conseguir fazer esse movimento. Vai depender também dos eventos do dia de hoje. Mas se isso aqui acontecer, as coisas podem ficar mais interessantes para o projeto. Qualquer ponto de baixa adicional que sustente esta cunha no 4 horas
pode ser também oportuna. Fique de olho, acompanhe para ver se vale a pena para você. LDO é um dos que está se sustentando inacreditavelmente. LDO teve a sua cunha megafônica, rompimento, teste, reteste, lá. Maravilha, tá num ponto interessante. Eu não compraria aqui, mas ele tá numa faixa interessante e tá com indicações bullish sim. E Celestia tá no limbo do limbo, no fundo do fundo. Fique de olho, porque se perder este suporte, pode ser queda livre. Agora, como ele está num suporte muito crítico, tá? A gente pode até colocar aqui, ó, o suporte mais crítico, pode ser o melhor ponto de compra para a Celestia. Se você quiser ter mais segurança, aguardar um pivôzinho de alto, fechamento da semana para ver como é que vai ser. Maravilha? Vamos acompanhar o Bitcoin? Tá flertando ali, vai ficar em 102, 101, 103. Vamos olhar o que o Bitcoin vai fazer de olho no evento mais importante do dia, da semana, que é a decisão da taxa de juros. Mas não esqueça que o Ethereum pode ser um catalisador bem interessante. Maravilha? A gente volta a qualquer momento, trará atualizações no grupo geral e é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.